Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para mais uma noite de estudos. O tema hoje é muito interessante. Se der só recadinho de sempre, né? Se o áudio estiver ruim, alguma coisa nesse sentido, vocês avisam. E se der lag, eu paro, é só esperar um pouquinho que o lag passa e começa a retransmitir, né? Vai dar tudo certo. Vamos lá, que o tema hoje ele é bacana, é interessante. Quem já participou de reunião mediúnica tem experiência e pode compartilhar conosco. Quem não participou tem a curiosidade, até de saber como é que funciona. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso hoje. Sobre as perguntas, como eu falei ali no chat, né? Vamos tentar fazer pergunta direta objetiva, porque se conta uma história muito longa para fazer a pergunta, eu não dou conta de ler e responder aqui ao vivo. Nós temos o grupo Desdobramento Consciente Breno Costa. Lá você pode colocar relatos, perguntas longas. Aí a ideia do grupo é até essa mesmo, é participar lá, tá bom? O curso, para quem está chegando agora, é toda segunda-feira, às 9h15. É um curso online, gratuito. A ideia é compartilhar parte do conhecimento que tem no livro, tirar dúvidas, para que todos tenham acesso. A página A Vida no Mundo Espiritual Breno Costa, se você entrar na página, você pode clicar no botão seguir e colocar ver primeiro. Aí você não perde mais as publicações da página, porque o Facebook tem um monte de algoritmos e faz com que a gente perca algumas coisas, né? Se você fizer esse procedimento, você não perde mais. O curso é com base no livro, a gente está seguindo tópico a tópico. Onde comprar o livro? Livraria Espírita Marília, que é da própria editora aqui de Marília, que nós criamos para isso. O lucro vai para a ONG Semear. Candeia.com, que é uma distribuidora parceira nossa, que distribui para o Brasil inteiro. A Amazon e no Mercado Livre. Aí embaixo tem meus contatos, né? A página, meu Instagram, o YouTube, que tem todas as aulas, o site A Vida no Mundo Espiritual, tem a página no Facebook, tem o site, que a gente posta bastante conteúdo lá. Inclusive toda terça-feira tem uma aula sobre as obras do André Luiz, que a gente transmite na página do Núcleo Espírita Amor e Paz, né? Tem a página no Facebook. E quando eu dou a aula, a gente transmite aqui também, na Vida no Mundo Espiritual. É o João que intercala comigo. Às vezes ele compartilha aqui, às vezes não. É aquele que organiza a transmissão dele. E esse é meu e-mail também. Fiquem à vontade para mandar dúvida, pergunta, ter contato. Tem um grupo lá, né? Na Amazon você pode baixar o e-book, o preço é menor. E também quem é do grupo do clube da Amazon, né? Pode baixar de graça. O objetivo do curso e do livro é ajudar no desenvolvimento da faculdade e na educação dela. A base é Allan Kardec e André Luiz. Inclusive hoje a gente fala de reunião mediúnica e enfatizar que a base é Allan Kardec. E o legal do estudo e da prática das técnicas, dos exercícios, desenvolvimento, né, do desdobramento consciente é que revela o nosso atual estágio espiritual. Revela quais são nossas companhias espirituais, revela como é que está a nossa mente. Então ela é uma ferramenta muito interessante de reforma íntima. E por isso que tem que ser feito em sintonia com a doutrina espírita, né, para tudo ter uma sequência. Lembrando de uma revisão, e hoje vai ser importante entender isso, nós temos o universo espiritual, ele é formado por inúmeras esferas espirituais, né? A matéria em sua quarta dimensão permite a coexistência de diversos planos de vida e é possível viajar entre esses planos, quem está lá na quarta dimensão, no universo espiritual, na dimensão espiritual. Então você tem esferas atrasadas e esferas mais evoluídas. E aqui, onde nós estamos, um ponto de contato entre os dois universos, nós temos a dimensão física tridimensional e a dimensão espiritual tetradimensional. As duas estão em contato. Então, se eu sair do corpo nesse momento, né, se projetar, fizer o desdobramento, eu vou adentrar na dimensão espiritual que está entrelaçada diretamente à dimensão física, esse ponto de contato. Eu estou aqui, meu guia espiritual está do meu lado, ele está na dimensão espiritual, eu estou na dimensão física.
né? Então, estamos coexistindo no mesmo ambiente, mas cada um num espaço-tempo diferente. Ele na dimensão espiritual, eu na dimensão física, é um ponto de contato. Eu quero ir lá para o nosso lar, que está na terceira esfera positiva. Eu vou ter que passar por passagem entre as esferas até chegar em nosso lar. Ou eu posso ir para as negativas. Nomes, rótulos, didáticos, para a gente compreender um pouco essa grande complexidade que é a lei divina. E isso é só 1% de toda a lei. É algo que a gente está começando, a entender. É algo muito difícil, começando a entender. A gente nem sabe como que é a vida acima da quarta dimensão, da quarta esfera. Lembrando que lá no YouTube, no canal Breno Costa, tem todas as aulas gravadas e editadas, né? Então você pode ir lá e assistir todas na sequência para quem está chegando agora pegar a conversa, né? Conseguir entender o que a gente está falando. E o que é uma reunião mediúnica? É uma reunião, a brincadeira do copo? O que é? Tem que beber antes? O que vocês acham que é uma reunião mediúnica? E aí eu vou fazer um esclarecimento que quem não é da doutrina espírita vai achar ruim, mas eu tenho que fazer. Como eu sou da doutrina espírita, eu preciso fazer esse esclarecimento. Que não é minha opinião, é o fato, tá? Doutrina espírita é só uma. A doutrina espírita é a doutrina que segue os livros de Allan Kardec, as 5 obras básicas de Allan Kardec, incluindo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho de Jesus explicado na visão espírita. Então, isso é doutrina espírita, isso é espiritismo. Nós temos outras religiões espiritualistas que também acreditam em espíritos, na vida após a morte, na comunicação com os espíritos, que são religiões espiritualistas, não são espíritas. Merecem todo o nosso respeito, principalmente quando desenvolveram um trabalho para o bem, merecem todo o nosso respeito, nossa admiração, mas não são espíritas. A confusão dos termos gerou até outros termos. O espírita às vezes se identifica, eu sou kardecista, eu sou kardecismo, eu sou espírita kardecista. Não, você é espírita, é um pleonasmo falar que você é um espírita kardecista. As coisas falam, espiritismo cristão, também é um pleonasmo, porque o espiritismo tem que ser cristão. É uma das obras básicas, o Evangelho, e no Livro dos Espíritos está dito que Jesus é o nosso guia e modelo. Então, não tem como ser espírita e não ser cristão, né? É a mesma coisa, não tem como ser espírita e não ser kardecista, porque tem que ser do Allan Kardec, tá ok? Então, só um esclarecimento. Dentro da doutrina espírita, nós temos o Livro dos Médiuns, que traz toda uma explicação, uma base muito importante para quem quer se dedicar às reuniões mediúnicas. E aí nós temos que ver as reuniões mediúnicas de forma desmistificada. A reunião mediúnica não é brincadeira do copo. A reunião mediúnica não tem rituais, não tem roupas, não envolve de jeito nenhum drogas ou bebidas. É ao contrário, exatamente o contrário. A doutrina espírita vem nos ensinar que você tem que se livrar de todos os vícios da mente, o que inclui bebida, cigarro, drogas, qualquer um deles, para elevar o seu padrão vibratório e entrar em sintonia com espíritos elevados. Então é exatamente o contrário. Então a reunião mediúnica é simplesmente um ato mental por meio do qual você se comunica com quem está vivo em outra dimensão da matéria. Não tem ninguém morto, está vivo, está falando com você. Estou com medo do espírito, vou falar com mortos. Se a pessoa está morta, ela não fala. Inclusive quem participa de reunião mediúnica sabe que é muito comum um atendimento de um espírito doente, que é recém-desencarnado, que ainda não entendeu o que está acontecendo, ou ele começa falando, eu morri, eu estou morto. Fala, mas você está falando? Mas se você está falando, você não está morto, né? Então nós vamos abordar isso, essa comunicação com quem está vivo. Vamos responder essa pergunta, somos todos médiuns? Houve uma confusão aí na doutrina sobre isso, mas está tão claro, né?
Atividade fraterna de auxílio aos encarnados e encarnados. Vamos falar também sobre isso. Vibrando sempre amor e luz. Doutrina espírita é cristã. Ensinamentos de Jesus. A gente tem que lembrar o que é ser cristão. Então, sempre amor e luz. Então, é uma comunicação com quem está vivo. Tem vida no mundo espiritual, tem vida no mundo físico, tem vida no mundo universo espiritual, né? No universo físico. Vida na quarta dimensão, vida na terceira dimensão. A gente não pode esquecer disso. A vida é intensa no universo espiritual. Portanto, não há comunicação entre mortos e vivos. Há comunicação entre os viventes do mundo físico, que está na terceira dimensão da matéria, e os viventes do mundo espiritual, que está na quarta dimensão da matéria. Está todo mundo vivo. Só estão em vibrações diferentes da matéria. Comunicação com quem está vivo em outra dimensão da matéria. Então isso tem que ficar bem claro. E somos todos médium? O que vocês acham? Se a gente compreender o termo médium como ato pelo qual o encarnado, ou seja, quem está vivo na dimensão física, recebe alguma espécie de influência de um desencarnado, aquele que está vivo no mundo espiritual, sim, somos todos médium. Por quê? Porque é da lei divina a capacidade de indução mental. Todos nós podemos influenciar e sermos influenciados. Influenciamos encarnados, somos influenciados por desencarnados, encarnados influencia encarnado e desencarnado influencia desencarnado. É da lei. A mente, ela emite vibrações, emite energia e ela pode influenciar o próximo e pode ser influenciado. Então, se você entender a mediunidade como intermediário, aquele que recebe qualquer tipo de influência do mundo espiritual, somos todos médiuns, né? A mediunidade chamada passiva. Todos nós podemos receber essa influência. Claro que vai depender sempre da sintonia, o padrão vibratório, a atmosfera psíquica. Sintonia espiritual elevada, sintonia com os bons espíritos. Sintonia espiritual baixa, densa, atmosfera psíquica pesada, né, que é criada pelos hábitos e pensamentos alimentados, você vai estar em sintonia com espíritos doentes ou que querem o mal pelo mal. Tá? Então é assim que nós temos que entender a frase somos todos médiuns. Todos nós podemos influenciar e sermos influenciados. E aí na ideia de sermos influenciados por espíritos desencarnados, todos nós temos a cota da mediunidade. Aí nós também temos que entender que a mediunidade é uma atividade psíquica, uma capacidade extrasensorial do espírito de conseguir ultrapassar os limites da matéria tridimensional, do universo físico, do mundo físico. Então você pode desenvolver isso para se comunicar diretamente com quem está vivo na dimensão espiritual. Isso é possível. Então você, lembrando, né, depois dessa explicação, que tudo isso se dá ali naquela faixa que está escrito crosta terrestre, dimensão física mais dimensão espiritual. Então André Luiz está lá no nosso lar, ele quer se comunicar numa reunião mediúnica. O que ele vai fazer? Vai ter que vir até aqui. Né? Ele vai ter que se locomover até a crosta terrestre. Ele é um espírito evoluído e faz isso em segundos. Tudo bem, mas teve que vir até aqui. Né? Ele vai ter que vir até aqui. Não dá para ele se comunicar de lá. Né? Então ele vem até aqui. Ele pode fazer um desdobramento, corpo mental e vir até aqui. Mas enfim, o ato mediúnico ocorre aqui, na dimensão em que nós estamos. Então, ato mediúnico, comunicação entre duas pessoas que habitam dimensões diferentes da matéria, mundo físico e mundo espiritual. E aí nós temos o médium, aí é diferente, né? A mediunidade também, mas é um médium ostensivo, também chamado de ativo ou facultativo, na codificação está dessa forma. É aquele que conscientemente consegue comunicar-se de alguma forma com as pessoas, espíritos desencarnados, que estão na dimensão espiritual. Então você desenvolve essa sua capacidade psíquica, por exemplo, psicografia, psicofonia, e você entra em sintonia de forma ativa, querendo, buscando essa sintonia. Então eu, na hora de escrever o livro, eu
fazia minha meditação, minha oração, elevava meu padrão vibratório, entrava em sintonia direta com o Heitor e escrevia o livro. Ele iria editando e eu ia escrevendo. Algumas passagens são minhas, algumas passagens são deles. Então é uma busca ativa dessa comunicação. É uma mediunidade ostensiva. Não é simplesmente passiva de eu estar recebendo uma influência e nem mesmo saber que estou recebendo a influência. E aí um tema interessante, a gente tem que entender, algo que também é mistificado, não existe incorporação propriamente dita. Tá? Quem formou meu corpo físico? Eu, Breno Espírito. Então eu, Breno Espírito, por meio da mente, formei meu corpo mental. Meu corpo mental formou meu corpo espiritual, que formou meu corpo físico. Não tem como o espírito vir entrar no meu corpo físico e direcionar ele. Isso não existe, é coisa de filme, né? O Ghost, né? Isso não existe, tá? O que ocorre é o ato mediúnico. É uma sintonia entre os corpos espirituais, as mentes e até mesmo o corpo mental. E por meio dessa sintonia, o espírito desencarnado passa comandos para o espírito encarnado e ele transmite. Quanto mais evoluída essa capacidade psíquica do espírito encarnado e do desencarnado, mais cristalina é a comunicação. Mas sempre, aí a última frase, todo ato mediúnico passa necessariamente pela mente do encarnado. Sempre. Todo ato mediúnico vai passar. Ah, mas é a mão mexendo. Sim, mas estão em tal sintonia, né? Sintonia dos dois é tão grande, a capacidade psíquica do médium é tão grande que ele consegue absorver todo o comando mental do desencarnado e aí ele empresta a mão dele para escrever. Mas está passando por toda essa cadeia, né? Por meio da sintonia vai para o médium, do médium vai para o corpo dele e ele escreve. E aí você percebe como Chico Xavier ele era especial. A capacidade psíquica dele era algo inacreditável, né? Daí que ele escrevia, até mesmo assinava com a letra perfeita daquele que já estava desencarnado. Ou então, nas cartas psicografadas do Chico, não são cartas pequenas, são cartas longas. É interessante, tem uma revista, acho que é Isto É, ou não sei se é Isto É, ou Super Interessante, que fez uma reportagem séria sobre as cartas do Chico, demonstrando a diferença das cartas dele dos outros médiuns. São cartas longas, em que ele descreve de forma detalhada intimidades daquele que desencarnou com os encarnados que foram buscar a mensagem. Por isso que ele passava tanta credibilidade. E por que ele conseguia fazer isso? Pela capacidade psíquica dele de absorver todo o comando que vinha do desencarnado. Também nas obras do André Luiz você percebe quando o André Luiz vai narrar uma palestra que ele assistiu, por exemplo, da ministra Veneranda em Nosso Lar, do ministro Eusébio no Libertação. Sim, são palestras profundas, quando o pessoal despertar para essa importância de estudar a obra do André Luiz, quando você pega uma aula que André Luiz narra que assistiu, é algo assim, um poder de síntese incrível. Por quê? Porque ele está narrando o que ele assistiu. E aí você vê a capacidade do Chico de absorver tudo isso e conseguir transmitir tudo isso para o papel. Então é a capacidade psíquica dele de fazer tudo isso. Conforme a capacidade psíquica do médium e do espírito desencarnado, esse fenômeno pode ser mais ou menos intenso, o ato mediúnico. Isto é, a transmissão da mensagem, o ato será mais cristalino conforme a capacidade mental do médium e do espírito desencarnado. Disso podemos entender que todo ato mediúnico é um ato mental pela sintonização das mentes e dos corpos espirituais do médium encarnado e do espírito desencarnado. Logo, sempre teremos a contribuição dos pensamentos do médium. Quanto maior a capacidade psíquica do médium,
mas conseguirá captar a mensagem ou ato e executá-lo sem contaminá-lo com seus próprios pensamentos. E até mesmo nas obras do Chico você vê isso, ele teve uma criação católica. Então, quando ele vai descrever, por exemplo, as esferas inferiores, ele coloca, né, esferas infernais, círculos infernais, purgatoriais, né? Você vê ele mesmo com a sua capacidade absurda. Eu acho que foi o maior médium que passou pela Terra, pelo menos do que eu tenho notícia. Quando você analisa tudo que ele fez e a qualidade de todo o material que ele passou, apesar disso, passa pela mente dele. E como passa pela mente dele, nem que seja 1%, mas vai ter ali. E você percebe quando você estuda André Luiz. E o próprio Emmanuel. Então ele tem a criação católica, então você vai ver algumas descrições dele, figuras demoníacas, né? Ele utiliza, querendo ou não, uma hora ou outra, você puxa uma palavra, até porque também o próprio André Luiz, né? Lembrando aqui agora, o próprio André Luiz também era católico. Então ali teve uma sintonia dos dois, ao descrever com linguagem, né, rótulos que trazem até a religião católica, né? Círculos infernais, purgatoriais, são termos católicos, né, que o Chico, né, e o próprio André Luiz, né, utilizavam. Na essência, o desdobramento consciente não é um ato mediúnico. Porque ato mediúnico é aquele ato por meio do qual a pessoa consegue ser intermediária de um outro ser que está na dimensão espiritual. E o desdobramento é eu sair do corpo físico e entrar na dimensão espiritual. Então, o desdobramento em si é um ato anímico, ou seja, do próprio espírito. É ele mesmo, né, que faz. Né? A pessoa se projeta para fora do corpo físico. Claro que em sentido amplo, você vai colocar ele na mediunidade. Por quê? Porque em sentido amplo, eu posso ter a contribuição de um espírito para fazer o desdobramento. Eu posso, em desdobramento, conversar com o espírito, voltar para o corpo físico, relembrar e passar a mensagem. Eu posso, numa reunião mediúnica que a gente vai ver daqui a pouco, estar desdobrado e estar narrando o que está ocorrendo na dimensão espiritual. Então, em sentido amplo, você pode considerar como mediunidade. Mas, de forma técnica específica, é um ato anímico. E talvez por isso, por muito tempo, né, houve um desprezo da religião, da doutrina espírita, para o desdobramento. Porque a doutrina espírita, até pelo seu nascedouro, né, as obras de Kardec, próprio Chico, né, na expansão com Chico, no nascimento com Kardec, também agora com Divaldo, vem de atos mediúnicos. Aí você vem falar de um ato anímico, né, é meio desprezado. Só que o desdobramento, como nós estamos vendo no curso, é uma ferramenta maravilhosa. Por isso que a gente tem que combater esse desprezo e, na verdade, desmistificar, né, o desdobramento. Falando ainda um pouquinho sobre reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas espíritas, ou seja, da doutrina espírita, seguem as obras de Allan Kardec, o que inclui o Evangelho de Jesus. Não possui ritual, não possui roupa. Eu posso de roupa azul, amarela, vermelha, pode ir com a roupa da cor que você quiser. Imagens não tem cultos, não tem. Mas eu sei de uma casa espírita que o pessoal vai de branco. Tá, né, podem combinar, né, eles querem de branco ou de azul, azul claro normalmente é utilizado em alguns lugares. Mas o branco costuma ser também. Não há nada disso na doutrina. Não há. São as pessoas do centro espírita que, para se sentir melhor, vem aí até o efeito de reflexo condicionado, né? Uma maior concentração, ajuda ela a se concentrar, né? A pessoa se sente mais focada, né? Mas na doutrina não tem nada. Né? É normal, uma reunião mediúnica, ter um procedimento de ler o Evangelho, fazer uma prece. Algumas falam o nome da pessoa que vão vibrar, outras não falam, mas não há um culto
ritual, não há roupas, não há imagens. Na doutrina espírita não há. Tá? Você não vai achar isso nas obras de Kardec, muito menos as do Chico. É uma reunião de pessoas encarnadas de um lado, né, tem as desencarnadas do outro, em um local reservado, né? Antigamente eram públicas. Tem lugar que ainda faz pública? Tem, mas não é recomendável. Também você não vai achar na doutrina falando a respeito disso. Mas com o desenvolvimento, o estudo, toda uma criação de um cuidado, você vai vendo que quando é pública, né, com uma plateia assistindo, o pessoal vai muito por curiosidade, as vibrações mentais, se organiza o ambiente. Uma pessoa que, por exemplo, está sendo obsediada e o obsessor se manifesta, pode ficar impressionada, né? Ou pode pegar a palavra de um espírito e tomar aquilo de forma errada, seja por bem, seja por mal, pode mistificar, transformar em um mito. Não é legal ser pública, né? O ideal é ser fechado, um lugar reservado, porque aí as pessoas que participam da reunião mediúnica, e é recomendável que assim seja, estudaram, conhecem, sabem o que estão fazendo. Se tem alguém que pediu auxílio no atendimento fraterno ou para algum membro da reunião mediúnica, esse membro vai filtrar e vai orientar de modo a não causar medo, de modo a não impressionar, né? Orientar de uma forma correta, sem criar, né, todo um espetáculo, né, que não é interessante para ninguém. Qual que é o objetivo? Em regra, hoje é um atendimento fraterno. Por que hoje se faz a reunião mediúnica? É um atendimento fraterno para os espíritos recém-desencarnados, outros que estão em sofrimento. Muito comum o espírito estar em depressão, querendo realmente morrer, já desencarnou, mas não morreu, só o corpo físico faleceu, mas em razão da culpa, do remorso, desenvolve uma depressão muito profunda, né? Outros espíritos estão sendo obsediados, enfim, existem inúmeros casos de socorro, né? Então a gente faz a reunião mediúnica para socorrer os espíritos desencarnados, mas também os encarnados, que às vezes estão em depressão, em estresse, recebendo influências, né, numa fase difícil da vida, doente, né, está passando no hospital, está doente com alguma coisa. Então você vai doar vibrações, vai doar energia vital, e assim vai ajudar no refazimento. Porque junto com a equipe física, né, do mundo físico, nós temos a equipe do mundo espiritual, que costuma inclusive ser muito maior do que a equipe do mundo físico. Então, por exemplo, você tem um parente, um ente querido adoecido no hospital, e na reunião mediúnica o pessoal vibra para ele. Então todo mundo dessa reunião mediúnica está mandando energia para ele. É normal que espíritos já com conhecimento que participa dessa reunião mediúnica visitem aquele que está sendo alvo da vibração e deem passe, fluidifiquem a água, fazem a limpeza dos chakras, do corpo mental, ajudando a equipe médica que está lá, tanto encarnado quanto desencarnado, no tratamento desse que está em sofrimento. Então, a todo esse atendimento. Deixa eu tomar uma água aqui. Muitas pessoas desencarnam em estado de sofrimento e quando chegam à dimensão espiritual, não conseguem entender o que está acontecendo. Assim, esse espírito desencarnado é trazido para a reunião, colocado próximo ao médico que possui a capacidade mental, ou seja, a mediunidade, da psicofonia desenvolvida, e com a sintonização vibratória da mente, dos corpos espirituais do médium e do espírito desencarnado, torna-se possível conversar com ele e esclarecer do que está acontecendo. Também durante a reunião, toda a equipe espiritual e a equipe física doa vibrações, energia, isso tudo refaça como medicamento mesmo para o espírito que está adoecido. E é necessário, todo atendimento precisa de médium, precisa de reunião mediúnica. Se não tiver reunião mediúnica, nos países que não tem reunião mediúnica, o pessoal não estuda espiritismo, como é que faz? Faz isso aí.
Porém, é mais fácil, né? A equipe espiritual, o trabalho é facilitado por meio da equipe física. Além disso, aqueles encarnados que estão participando da reunião mediúnica estão doando tempo, estão doando energia, estão doando boas vibrações, estão desenvolvendo a capacidade psíquica. Então você tem todo mundo ganha aí, né? Um win-win, todo mundo ganha com a atividade. A equipe espiritual tem um trabalho facilitado, o espírito atendido ganha e aquele que está trabalhando também ganha. Todos ganham. Por isso que é interessante a reunião mediúnica. E sobre o obsessor, o que é um obsessor? Vamos ver isso também de forma desmistificada. É uma pessoa, um espírito desencarnado que no passado foi vítima de algo e ele julga que isso é injusto. Algo foi feito contra ele. E aí ele encontra essa pessoa que fez algo contra ele encarnada e passa a agir para prejudicar essa pessoa. Então passa a obsediar essa pessoa, atrapalhando o trabalho, em casa, nas relações, né? Ele procura atrapalhar a pessoa. E aí que é interessante. O que a doutrina espírita ensina? O Evangelho de Jesus. Luz, amor, amar o próximo. Então você não pode olhar o obsessor como um vilão, um criminoso. Até porque se ele largou tudo que ele tinha para fazer, para correr atrás da vítima de hoje, é porque quem é vítima hoje, em regra, foi agressor ontem. Se ele largou tudo que tinha para fazer para correr atrás de mim, é porque provavelmente, em vidas anteriores, eu agredi ele. Eu fui o agressor. Então quem que é vítima aqui? Não tem. Então o que tem que ser feito? Como deve ser feito o atendimento? Esclarecimento sobre as leis divinas, reencarnação, a lei do karma, né? Ação e reação, causa e efeito. Explicar para o obsessor que esse ato que ele julga injusto ocorreu com ele porque ele praticou um outro ato que atraiu essa energia para ele. E aquele que praticou foi o agente do escândalo, né? Escândalo, ai de vir, mas ai por quem? Por meio dele vier. E que se ele não conseguir perdoar e se desligar, ele vai ser o agente do escândalo desse agora, né? Ele vai ser o agente da agressão agora e ele de novo, e você fica nesse ciclo quase, né? Tem gente que fica nesse ciclo por milênios. Ele vai ser o agente, né? Vai agredir, vai ser o agente do resgate daquele. Só que aí ele está violando a lei e vai ficar nisso. Ah, mas e se ele não fizer? Tem que esclarecer para ele que a lei divina ela age independente, né, da nossa ação. Então aquele que praticou mal atraiu para si essa energia porque causou um ato que viola a lei divina. Isso fica registrado na mente dele, do agressor, causa um desequilíbrio no espírito dele e ele vai precisar buscar esse reequilíbrio. Esse reequilíbrio vem por trabalho no bem, em sintonia com Deus, vem por resgate, desenvolvimento de doenças, sendo atraído por alguma energia afim. Então ele vai passar pelo resgate que ele tem que passar. Não precisa o espírito ser o agente. Deixa na mão de Deus. Quem perdoa se liberta. Se ele se perdoa, se ele consegue perdoar, entender, e esse deve ser o caminho do esclarecimento. Hoje, antigamente o pessoal falava doutrinar. Hoje fala até mesmo terapia, porque você vai tratar o obsessor e você vai explicar para ele que esse é o caminho. Você tem que perdoar, se libertar, seguir sua vida. Vai embora para uma colônia, vai estudar, vai se adaptar ao mundo espiritual, vai se relacionar, tem entes queridos. É muito comum a mãe, a avó, algum ente querido desse espírito participar da reunião mediúnica para ajudá-lo a despertar e já levá-lo para o local afim, né, para uma instituição, para depois levá-lo para o seio da família. Então esse tem que ser o tratamento, a busca da conciliação. Durante a reunião mediúnica, o espírito obsessor é levado e por meio de um médium conversa com o dirigente da reunião. Ao longo da conversa recebe as boas energias dos demais médiuns.
e o atendimento fluídico da equipe espiritual que comanda a reunião. Além disso, é esclarecido sobre a lei do Evangelho, sobre o Evangelho, as leis divinas, como ação e reação, reencarnação, etc. Com esse atendimento, que poderá demorar algumas reuniões mediúnicas, o espírito obsessor compreende o que aconteceu com ele e consegue perdoar o encarnado. Dessa forma, à luz do amor divino, socorrem-se os dois doentes, sem nenhuma nova agressão. Então, a doutrina espírita cristã é contra qualquer ato que importe em agressão. Tem pessoas que utilizam de técnicas magnéticas, para agredir esse espírito obsessor. Só que só está piorando a situação. Não se deve fazer isso. Não é correto. Qualquer agressão não é correta. Onde está isso no Evangelho? Então não deve, o caminho não é esse. Mas se o obsessor for renitente na maldade, você falar e ele nem ouvir, o que vocês acham? Olha a minha água quando vocês pensam. E aí? A pessoa, o espírito, você falou e não tem jeito. Nós temos que confiar na equipe espiritual. E temos que entender que o espírito, se ele é obsessor mesmo, renitente na maldade, já envolvido com espíritos inferiores, ele só está acostumado a energias do ódio, da raiva, só energia densa, pesada. Não adianta você vibrar isso para ele que não vai ter nenhum efeito. Não adianta você ficar com raiva, com ódio. Isso não vai resolver nada. Isso aí é o que ele está acostumado. Então a gente tem que confiar na equipe espiritual, vibrar amor, vibrar luz, porque nós estamos plantando sementes que em algum momento, lá na frente, ele vai acordar. Vai se lembrar desses sentimentos que ele recebeu e ele vai ver que aquilo ali que é realmente vida, que é vida em sintonia com Deus e com Jesus. E aí ele volta, ele acorda. E aí nós confiamos na equipe espiritual. A terapia pode durar muito tempo, tá? O meu ingresso numa reunião mediúnica foi muito cedo, porque eu sofria de um processo obsessivo muito forte. Eu sofri um espírito que participou comigo aí de reencarnações passadas, envolvido em guerras. Ele me encontrou encarnado e era uma obsessão muito pesada, muito forte, e eu, com desdobramentos envolvendo a mediunidade, estava muito difícil. Então, desde cedo, eu participei dos estudos, já participei da reunião mediúnica e o tratamento durou 2 anos. 2 anos. 2 anos eu indo para a mesa, sentando e ouvindo o espírito fazer ameaças. 2 anos. 2 anos ouvindo ele me ameaçar, falando mal de mim, falando minhas intimidades na reunião mediúnica. Por 2 anos. O pessoal do NEAP que participou disso sabe como é que foi. Então foi difícil. E por 2 anos, qual que foi a minha conduta? Pedir desculpa. Porque para ele largar tudo que eu tinha para fazer e ficar só atrás de mim, é porque eu fiz algo para ele. Então no meu evangelho no lar, nas minhas orações, nas minhas meditações, eu pedia desculpa para ele. Falava, peço desculpa, não sei o que eu fiz, mas eu peço desculpa. E fomos orando. Houve um ápice da obsessão, o que ele foi percebendo que eu contava com a proteção espiritual dos amigos da casa, então ele não conseguia implementar os planos dele. Então ele foi se revoltando, e nas minhas orações e meditações eu sempre falava para ele, vamos trabalhar junto, eu sou imperfeito, estou aqui para trabalhar, vamos trabalhar junto. Sempre convocava ele para, inclusive, trabalhar junto. Houve um ápice num processo obsessivo, em que as manifestações ficaram muito pesadas, em que aí ele foi desistindo, ele viu que não iria conseguir implementar, e a reunião mediúnica nunca mudou o seu foco. O dirigente era firme no sentido de não permitir que ele tumultuasse a reunião mediúnica, isso é uma coisa. Você não pode permitir a bagunça, mas todos, inclusive eu, vibrava para ele amor e luz. Então esse sentimento foi aos poucos
foi aos poucos mostrando para ele que era o caminho. Junto disso, confiando na equipe espiritual que não permitia ele a praticar atos deliberadamente ruins, ele foi vendo que não tinha o que fazer. Até que chegou um dia, numa reunião mediúnica específica, em que a equipe espiritual conseguiu mostrar para ele o que ele tinha feito para passar pelo resgate que ele passou. E ali ele aceitou a conciliação. E aí passou a ser um espírito amigo, né? Eu já encontrei em desdobramento, é um espírito que sempre vem, sempre participa, que está trabalhando, que está estudando, que está se desenvolvendo. Conseguimos, então houve um êxito. E se não tivesse esse êxito, devemos confiar na equipe espiritual. Se for o caso, o espírito será afastado não com uma agressão, nem para o mal dele. Será afastado, levado para uma instituição, onde passará por uma terapia, onde receberá boas energias, poderá ser encaminhado para uma reencarnação, onde será feita uma programação de vida dele. Então nós devemos confiar na equipe espiritual, nunca desviar o foco do bem, da luz, do amor, nunca desviar o foco. Confiar, confiar, confiar na equipe espiritual. Sempre. Se o trabalho é executado com seriedade, em sintonia com as obras de Kardec, em sintonia com o Evangelho, confie na equipe espiritual. Se tivesse ocorrido algo comigo ao longo desses 2 anos, não foi que a equipe espiritual falhou, é porque eu tinha que passar por um resgate e ele foi apenas o instrumento do resgate. Mas como tudo que ele planejava não envolvia uma programação de vida minha, ele queria buscar me agredir, e isso não envolvia uma programação de vida minha para aquele momento, não ocorria. A equipe espiritual protegia e não ocorria. Então tem que confiar em Deus, em Jesus e na equipe espiritual que está trabalhando com você, e nunca desviar o foco, que é o trabalho no bem. E como que o desdobramento consciente vai auxiliar na reunião mediúnica? Primeiro, você pode buscar o espírito doente e até mesmo o obsessor, porque você vai em sintonia com os amigos espirituais. Com o corpo denso que nós temos em razão do fluido vital, da dimensão física, é mais fácil se tornar visível, principalmente o espírito adoecido, que recém desencarnou, que não está conseguindo ver nada da dimensão espiritual, está com a mente, quem lê o livro sabe disso, está com a mente condicionada à forma tridimensional, não consegue captar nada da dimensão espiritual. Quer assistir os outros? Nisso o filme acertou. Lembra que os espíritos não viam o que estava acontecendo direito? Mas na verdade eles não viam nem a forma física. Então o filme não acertou nisso. Mas tudo bem. A questão é que é interessante mostrar que o espírito adoecido não consegue sair do mundo que ele criou na mente dele. E não consegue enxergar tudo que está acontecendo em volta dele. Então você, desdobrado, densificado, consegue com mais facilidade entrar em contato com ele e trazê-lo para a reunião mediúnica, envolve ele no campo magnético e traz ele para a reunião mediúnica. Além disso, algo que é muito interessante, você pode se desdobrar e narrar o que está acontecendo. Você se desdobra, fica ao lado do corpo físico e narra o que está acontecendo. Pode fazer um desdobramento parcial, observar o que está acontecendo e narrar o que está acontecendo. O dirigente, ele tem uma sintonia muito fina com o dirigente espiritual, então ele tem uma intuição do que fazer ao longo da reunião. Mas ele ter a narrativa do que está acontecendo sempre ajuda, né? Além disso, você pode se desdobrar e ir até regiões do mundo espiritual e narrar o que está acontecendo lá. Você pode visitar a pessoa encarnada, como se tem o caso do hospital, ou imagina, você sabe de alguém que está em depressão, o nome é colocado na reunião mediúnica, você vai até lá, você narra o que vê, você consegue observar se tem espíritos em volta, se está tendo influência, você pode pedir
para que a equipe espiritual vá até lá socorrer essas pessoas, né? Tudo isso você pode fazer. E um médium já mais desenvolvido, mais experiente, ele pode se projetar, receber o espírito, entrar em sintonia com ele, abraçá-lo, envolvê-lo em bons sentimentos, em boas energias, e aí estabelecer a sintonia para a psicografia ou a psicofonia, que são os atos mais comuns, né? Então esse é um médium que já tem desenvolvido as mediunidades, o desdobramento passa a ser parte dele. Não está aqui, mas você pode também fazer o desdobramento, fazer uma clarividência de um local, também é possível realizar tudo isso. E o que é importante? Como eu sempre falo, confiar na equipe espiritual, não ter angústias, às vezes você percebe que você fez o desdobramento, mas não se lembra. Por quê? Confia na equipe espiritual. Se você não se lembra, não é produtivo para você, né? Eu tive sempre muita dificuldade em relembrar o que eu fazia nos desdobramentos. Normalmente os médicos videntes me falavam: você foi para tal lugar, você fez tal coisa, e eu não lembrava do que eu tinha feito. Eu sabia que eu tinha saído do corpo, eu sabia que eu tinha feito desdobramento, voltava para o corpo físico, abria o olho, buscava a memória, não vinha, eu não conseguia lembrar. É natural, a equipe espiritual não quer que você se lembre. Então, quando você está numa reunião mediúnica, você aplica as técnicas, você desenvolve uma atividade mental ativa, mas em alguns momentos você tem que ficar numa atividade mental passiva para se doar simplesmente para a reunião mediúnica. Ali você pode desenvolver psicografia, psicofonia, pode simplesmente doar energias, né? Não, o telefone toca de lá para cá, então você sempre tem que confiar na equipe espiritual, né? Eles têm uma maior noção de como você será útil naquele momento. Então, não obstante ser uma faculdade anímica, o desdobramento é uma excelente ferramenta de trabalho nas reuniões mediúnicas. Semana que vem já vai entrar um pouquinho aí numa descrição do desdobramento consciente, com algumas dicas técnicas do que fazer. YouTube, só para encerrar, quem gosta de estudar, temos o livro Lições de Nosso Lar, Lições dos Mensageiros, e também Depressão, o que Fazer e Em Busca da Felicidade. São nossos livros publicados. A renda, né, na verdade o lucro, né, que a gente subsidia a fabricação do lúbrico, a editora e tudo mais, mas o lucro vai ao projeto Semear Marília. É só colocar esse nome no Google, tem página no Facebook, tem no YouTube, tem site, prestação de contas, tudo. Vocês podem conferir lá. Então é isso. Agradeço a todos a participação, as perguntas, as dúvidas. Entrem no grupo Desdobramento Consciente, _Breno Costa. Enviem lá relatos, dúvidas, vão conversando, mantendo contato. Semana que vem a gente está junto novamente. Quem leu o livro e gostou, divulga para mais gente ter esse conhecimento, mais gente participar dos nossos estudos. Tá bom? E se cuidem, nós estamos na pandemia, né? Eu sei que já teve gente que voltou, tem gente que não voltou, mas querendo ou não, tem um isolamento social, né? Tem dias bons, dias ruins, isso é normal. Importante a gente estar focado em sintonia com Deus, Jesus, os amigos espirituais, orando, buscando o máximo possível ter o controle da nossa vida, da nossa mente e do nosso espírito. Tá bom? Então fiquem com Deus, boa noite e até a semana que vem.